Bom dia, intercessão da meia-noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Que o Espírito Santo te conduza nesse dia, nessa quarta-feira, que te leve você a vencer. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Nós precisamos contar com ele. Ele é os nossos olhos, ele é o nosso sentido, ele é os nossos ouvidos. Ele ouve o que nós não ouvimos, ele vê o que nós não vemos. E é o Espírito Santo que sinaliza para nós se temos que parar, se temos que continuar, se temos que retroceder. É ele. Então, o Espírito Santo, chame por ele, converse com ele. Ele é o nosso amigo. Ele é um companheiro que não dá despesa, ele só garante para nós a vitória, nos consola, nos conforta e nos dá paz. Que o Senhor Jesus Cristo te ajude e tudo o que leva o seu nome. Hoje uma irmã contou um testemunho que o telefone dela foi clonado e ela ia perder dinheiro, mas ela clamou o nome do Senhor Jesus e foi ajudada no banco, o filho ajudou e ela não perdeu nenhum centavo. Ela logo lembrou, é muito importante orar para o nosso nome, porque a gente não sabe onde ele está. E as pessoas mal intencionadas, elas têm o jeito, mas o Espírito Santo de Deus esconde o nosso nome e protege, né, livrando do mal. Eu sou a pastora Marta Sueli e esta intercessão para abençoar a sua vida. Nós oramos toda madrugada. O que eu estou fazendo aqui chama intercessão. Eu estou orando por você. Eu não te conheço pessoalmente, mas o Deus que eu sirvo, que você serve, nos conhece. Então, quando eu oro para você, Deus sabe quem você é e eu estou aqui na brecha por você. E eu sei que você também ora por mim. Então, nós fazemos uma grande corrente de oração, a corrente do bem, né? E contra a força não há resistência, e Deus é a nossa força, e ninguém consegue derrotá-lo, porque Ele é o poderoso guerreiro. E nós vamos lá, né? Orando e agradecendo a Deus. Nós vamos orar nesta madrugada, né? Mandar os parabéns aqui para o Mário Varoto. Mário Varoto é a ovelha da igreja que eu pastoreio. Ele está fazendo aniversário, né? Que Deus abençoe o Mário. Parabéns, Mário. Que Jesus te abençoe com bastante saúde, no nome de Jesus. Nós vamos orar nesta madrugada, os intercessores, olha, glória a Deus, continue orando, viu? Hoje eu recebi mais de 12 testemunhos de Deus que está transformando e fazendo coisas novas, porque nós estamos orando e acreditando no poder de Deus. Vamos orar para o seu Ademir Venâncio da Silva, libertação, que ele seja transformado, mudado, que o Senhor tire de dentro do coração dele toda a amargura, toda a mágoa, toda a tristeza e transforma a vida dele numa bênção, o lar dele, o casamento dele, a Simone, que o Senhor toque nesse casal, restaurando, né? E restaurando a vida, restaurando o amor, restaurando o companheirismo e que tudo fique bem na vida desse casal. E nós estamos orando para o seu Geraldo, né? Você lembra, o seu Geraldo do remédio? Ele está melhorando, graças a Deus. Olha, ele já conseguiu comer um pouquinho, a pressão voltou ao normal, os batimentos cardíacos também, né? E o médico ficou surpreso, porque provavelmente não ia conseguir, né? Mas o médico ficou surpreso e aí a esposa dele disse, né, para o médico, quando a medicina falha, o céu entra em cena. Olha que maravilha, que testemunho lindo, né? Que a Maria deu, né? É isso mesmo, é Jesus, né? E os médicos é de boca aberta, como é isso? É Jesus, ele faz. A Patrícia Souza, libertação para a família e salvação. Que o Senhor entra também nessa família, com resgate, com salvação, libertando o marido, libertando a vida dela, né? Colocando ela no centro da vontade de Deus para buscar o Senhor. Nós vamos orar também, né? Para a família da irmã Regina Duarte. Ela sempre pede oração para a família, ela vai fazendo um tratamento de rotina, né? E que Deus guarde a vida dela, que Deus abençoe a vida dela, o Hélio, o Rony,
né? O Michel estava fazendo tratamento de câncer, ele está melhorando. O médico disse que só tem um pontinhozinho de nada no cérebro. Olha, gente, esse Deus lindo, né? Oh, meu Jesus, a gente tem que amar esse Deus mesmo e depender dele. O seu Sebastião Mazelli, né? Ele está com aquelas dores na coluna, mas o Senhor está colocando as mãos e vai arrancar essa dor, né? E dá para ele estabilidade e motivação. Quando a gente fica motivado, fica alegre, tudo no nosso corpo recupera. Mas se a gente fica triste, pessimista, pensando só para baixo, tudo fica ruim, né? Porque o cérebro manda o comando para o corpo. Então a gente manda coisa boa para o cérebro e ele manda coisa boa para o nosso corpo. Nós vamos orar por Ian. Ian Miguel foi passar a férias na casa do pai, não dá notícia, a mãe está desesperada, ninguém consegue falar com ele. Ô Ian, onde você estiver, dá notícia aí, meu filho, em nome de Jesus, né? Para a mãe ficar calma. A Edilaine, oi Edilaine, parabéns, hein, sua linda? Que Jesus te abençoe, viu? Com muita saúde, com muita graça, paciência, com tudo que você precisa, com os presentes mais secretos que está aí, né, dentro de você, que você não conta para ninguém, que o Senhor possa te entregar nesse ano de 2026. Parabéns, querida. A Dani, uma causa na justiça. Causa ganha, né, Dani? Em nome do Senhor Jesus Cristo, hein? Só questão de tempo. O Senhor já deu vitória, nós vamos crer, né? A mãe da Regina Célia, depressão, 94 anos, a querida tem. Ai, meu Deus, porque ela está desanimada, né? Que Jesus abrace ela, que o Espírito Santo encontre ela, no nome de Jesus. A Helena Santos, uma causa na justiça, uma porta de emprego. Eu sei que tudo vai dar certo, que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né? E nós temos que confiar nesse Deus. Às vezes, queridos, eu sei que é difícil quando a gente está naquele emaranhado, né? Se ouve assim, ai, confia em Deus. Mas o que você vai fazer? Se você não confiar, vai ser pior. Então é melhor confiar em Deus. E quando nós confiamos em Deus, geramos esperança dentro de nós. Deus é o Senhor absoluto, que é o Deus criador que criou você no ventre da sua mãe e criou todas as coisas. Tudo o que você falar para Deus, Deus sabe, porque Ele que criou. Se você falar dos seus ossos, Ele conhece. Se você falar dos seus órgãos internos, Ele conhece, porque foi Ele que fez. Deus Pai é o Deus criador. Ele criou você, ele criou o universo, ele criou o céu, criou a terra, criou o sol, a lua, ele criou tudo. Ele tem domínio sobre tudo, poder sobre tudo. Isso não é fanatismo nem loucura, isso é a realidade. Cientista está provando isso. Hoje, nós andamos lendo a Bíblia, o que antes as pessoas diziam para nós que nós éramos tudo louco, fanático, hoje o cientista está falando que é tudo verdade, quer dizer, tudo que está na Bíblia tem como se provar. Então, vamos confiar nesse Deus, vamos falar desse Deus que é bom. E Deus, por que que ele iria fazer algo ruim? Então, você não é algo ruim. Nós transformamos a nossa vida em algo ruim, mas Deus fez algo bom para nós. Então, vamos lá, né? Vamos lá dar uma chance para nós mesmos, vamos confiar mais nesse Deus, vamos esperar mais nesse Deus, vamos pegar firme com esse Senhor, né? Tem dias que a gente precisa guerrear contra a gente mesmo. A gente fala assim, ah, o inimigo se levantou, o adversário se levantou, porque o diabo está bravo comigo, porque o levante. Queridos, às vezes nós mesmos nos levantamos contra nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Nós judiamos o nosso corpo, nós permitimos que o nosso coração fique amargo, nós deixamos sair da nossa boca palavras que vai nos encurralar, que vai nos prender. A gente fica, não vou conseguir, não vou dar certo. Ai, minha vida, ai, que essa vida, ai, por que que eu nasci, ai, por que que eu não morri? O que você está fazendo? Escravizando a sua vida, colocando sua vida em cadeias. Então, quem é o seu inimigo? Você mesmo, você se maltrata, você não se valoriza,
Você olha para você, você consegue dar mérito para quem está do seu lado e menosprezar você. Mas olha, Deus criou você. Você é de uma matéria, né, surpreendente. Deus nos fez de um jeito tão admirável, né? O nosso corpo responde. Às vezes você faz um corte ou uma cirurgia, fica lá uma coisa feia, um buraco. Dali a pouquinho, tudo fechado de novo. O próprio corpo responde satisfatoriamente para ajudar a cicatrizar, para ajudar a parar a dor, né? Então, vamos lá dizer o que Deus diz a nosso respeito. Eu estou motivando você a falar coisas boas, né? E aqui, na adversidade, tem alguns personagens da Bíblia que, na adversidade, em vez de reclamar, eles adoraram a Deus. Olha aí, você pode anotar no seu caderninho que você está escrevendo aí tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é amável, tudo que é tratável, tudo que é de boa fama, nisso pensai e nisso falai. Olha aqui, Jó. Jó, quando viu todas as coisas ruins, o filho morto, tudo acabado, Jó podia dizer: o senhor não me ama, Deus? Não, ele não disse isso. Sabe o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Ó, tudo acabado, e ele abre a boca para dizer: eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor vai me resgatar, eu sei que o Senhor é o meu resgatador, eu sei que o Senhor vai se levantar, eu sei que o Senhor vai reinar na minha vida. Oh, que maravilha, não é? Jó 19:25. E a Hagar? Hagar, você sabe, né? Aquela escrava egípcia que Abraão foi comprar no mercado escravagista e teve um filho com ela. A dona Sarinha era estéril, não teve paciência, e ela teve Ismael. Ela foi maltratada, ela foi judiada, ela foi para o deserto. Ela podia ter dito: olha aí, o senhor é mau, eu sou escrava, olha como que eu estou sofrendo. Não, ela não disse isso, não. Sabe o que ela disse? Tu és o Deus que me vê. Oh, aleluia! Olharia eu para o Deus que me vê? Ela não murmurou, ela não amaldiçoou, ela não ficou reclamando, resmungando, ela liberou uma adoração. Maria não disse isso, Esther não disse isso, Raquel não disse isso, Sarinha não disse isso, mas uma escrava egípcia disse. Olha aí, não é formidável isso? Tu és o Deus que me vê. E aí, Helena Santos, diga aí, tu és o Deus que me vê. O Senhor é o Deus que vê os precatórios. O Senhor é o Deus que vê aqueles papéis que estão dizendo que vai sair só daqui a um ano. Mas tu és o Deus que vê e pode colocar esses papéis para sair no mês que vem. Vamos falar o que a Bíblia fala. Vamos ter fé, hein? E Raabe? Você sabe quem foi Raabe? Aquela prostituta que tinha um prostíbulo lá em Jericó? Ela, quando se deparou com a grandeza desse Deus, sabe o que ela disse? Esse Deus é o Senhor lá em cima no céu e cá embaixo na terra. O que ela estava dizendo? Não tem outro poderoso. Ele é Deus na terra, ele é Deus no céu, ele é Deus do universo, ele pode todas as coisas. E aí? Em compensação, a gente encontra também uns que gostam de olhar para trás, de falar o que não precisa. E uma delas foi a mulher de Ló, né? Todo mundo andando para frente, olha para frente, e ela olhando para trás para ver os escombros, casa caída, ficou para trás. Vamos lá, igreja da meia-noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se posicione para vencer. Não pense você que Deus vai dar vitória para uma pessoa caída, derrotada e murmuradora. Porque se Deus colocar alguma coisa na mão de uma pessoa assim, vai perder. Então, se você se posicionar como um guerreiro, como uma guerreira, né, de Deus, Deus vai colocar nas suas mãos bênção. Então, em vez de murmurar, adore. Em vez de reclamar, se não der para falar nada, fecha a boca. Não fala nada. Mas se você não puder falar de Deus, o que Deus é, fique quieto. Sabe por quê? Quando você faz o contrário, você está dando honra para o adversário, que quer que você desonre Deus. Então, tudo que for puro, pense nisso. Tudo que for excelente, pensa nisso.
tudo que for digno de louvor. O que é digno de louvor? Você levantar todas as manhãs, abrir os olhos todas as manhãs, glorificar a Deus. Sabe, queridos, há dias da nossa vida que a gente pensa que não vai nem levantar da cama. Eu estou com 68 anos e eu estava pensando, eu não posso cobrar de mim o que eu fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje meu corpo tem 68 anos e o meu corpo já passou por muitas intempéries, já passou por um câncer, já passou por uma meningite, já passou por um infarto, já passou por 3 Covid. Ele não é mais o mesmo, mas o Deus que eu sirvo é o mesmo que me pôs nessa terra e é o mesmo que me sustenta. Então, a minha carne tem 68 anos, mas o meu espírito não tem. E a Bíblia diz que a carne é fraca e o espírito está pronto. Então, eu prefiro o espírito, que já está pronto, do que a carne que é fraca. Vamos lá, igreja? Vamos lá? Um dia desse, alguém disse para mim: da onde a senhora tira tanta força desse jeito que a gente fica até com vergonha de ser mole? De Deus, do meu Pai. É Ele que testifica em mim, que quando eu não consigo, eu fico sentada lá na minha cama dizendo: me restaura minhas forças, restaura minhas forças. E Ele vem com aquela brisa, é um vento, é uma coisa tão preciosa que eu sinto. Ele começa da minha cabeça e ele vai até os meus pés e o meu corpo vai revigorando. Daqui a pouco eu estou fazendo tudo as minhas coisas. Quem faz isso? O Deus Criador. Vamos orar? Vamos orar na presença do Senhor? Vamos clamar esse Deus? Em nome de Jesus, vamos crer que Ele pode? Vamos crer que o seu Sebastião Mazelli vai ser tocado por esse Senhor? E ele vai sentir a mão desse Deus na vida dele? Nesse momento ele só pensa na dor. Por isso que nós estamos aqui intercedendo para interferir na dor do seu Sebastião, né? E mandar para ele aqui a unção de cura, no nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por cada ouvinte do áudio da meia-noite. Quero pedir a sua direção e a sua misericórdia. Deus, eu sei que é muito difícil quando nós estamos, Senhor, passando por momentos dolorosos, por momentos, ó Deus, inusitado, que a gente nunca passou. Acreditar não é fácil, mas é uma decisão. Nós temos que decidir acreditar, nós temos que decidir aceitar a presença desse Jesus na nossa vida. Senhor, sozinho não somos nada, não temos como fazer nada, nós confiamos no Deus que nos criou, no Deus que nos fez, que sabe a nossa engrenagem, que conhece cada pecinha do nosso corpo, até aquela mais insignificante que a gente nem sonha que ela existe, mas ela está dentro de nós sendo cuidado pelo Senhor. Bloqueia nesse momento, Senhor, esta ação de dor do seu Sebastião Mazelli. Em nome de Jesus, bloqueia. Mostra para ele que tu és o Deus curador, o Deus salvador, o Deus transformador. Uma gota do sangue do teu filho na coluna desse teu filho vai revigorar, vai restaurar, vai tirar a dor, dar um sono para ele dormir, aonde, Senhor, ele pode restaurar as suas forças. Como ele, Senhor, todos os outros que estão nessa situação, passando por momentos, Senhor, terríveis de dor. Deus, é horrível sentir dor, mas o Senhor sabe o remédio para tirar. Eu oro para que o Senhor coloque analgésico nesta água, o antitérmico, o anti-inflamatório, o antibiótico nesta água. E o Senhor Deus coloca as vitaminas, ó Deus, para alcançar aquele que está anêmico, aquele que está doente, aquele que está com leucemia, aquele que está internado. Em nome de Jesus, coloca nestas águas o remédio para o pulmão, remédio para o coração, remédio para os joelhos, remédio para as pernas, para os pés, para os olhos, para a cabeça, para a mente, em nome de Jesus, para a tireoide, para bexiga, incontinência urinária, para a próstata, em nome de Jesus. Coração, volte aos batimentos normais, próstata, desincha agora em nome de Jesus. Pulmão, volte a respirar. Coração, bata no compasso da normalidade em nome de Jesus. Eu oro por
todos os ouvintes do áudio da meia-noite que está no Brasil, fora do Brasil. Senhor, oro por todos os amigos que entrou de ontem para hoje, Senhor Jesus, no áudio da meia-noite. Eu oro por aquele, Senhor, que talvez perdeu o contato para que ele consiga achar. Senhor, nós temos uma igreja enorme, espalhada por esta terra, que vai, Senhor, em muitos países, em muitos lugares, em quase todos os estados brasileiros. É só o Senhor que faz isso. Eu oro abençoando, abençoando esta nação, abençoando as outras nações que estão aí passando por um período crítico, que a mão poderosa do Senhor esteja protegendo cada filho, cada filha do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Consola, Senhor, aqueles que estão com o coração partido, consola, restaura e dá vida, Senhor, em nome de Jesus. Enxuga as lágrimas daqueles que choram. Espírito Santo, dá o conforto, o consolo. Abençoa, Senhor, esses pais que perderam aquela filha, Senhor, no parto e ficou com a netinha para tomar conta. Deus, ajuda eles, que eles consigam, meu Pai, e essa bebezinha, Senhor, que o Senhor possa ser o amparo dessa bebê. Em nome de Jesus, é aquela outra mãe, Senhor, que perdeu o bebezinho e ela está na UTI com uma anemia profunda. Restaura, Senhor, a tua filha e tem misericórdia do teu povo. Eu oro, Senhor, suplicando a sua bondade e te agradecendo no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, declarando água consagrada, abençoados, remédios consagrados e abençoados para fazer efeito benéfico na vida de cada um, em nome de Jesus. Igreja da meia-noite, vamos seguir em frente. Tudo que for bom, tudo que for agradável, pense nisso para você sarar. Pense nisso, que o Senhor Jesus Cristo te dê domínio próprio, autocontrole. Diga de Deus o que Deus é, bom o tempo todo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te conduza nesta quarta-feira, guardado e escudado pela palavra dele. Um forte abraço, eu amo vocês e vença hoje.